Olá a todos, eu me chamo Vinícius, sou aluno do professor Fernando e curso Engenharia de Controle e Automação pelo Instituto Federal de São Paulo. Bom, neste vídeo vou lhes apresentar a solução, da atividade prática individual 2. Espero que gostem e segue o vídeo. Bom pessoal, vamos aqui para a nossa questão 1 e vamos explicar aqui a nossa classe, que é os dados estudantes da questão 1. Bom, aqui a gente vai iniciar, com as nossas variáveis principais, da nossa classe, que são os nossos objetos aqui. Então temos o nome e o e-mail, e em seguida temos também os seus, o seu construtor, tanto para o nome quanto para o e-mail, e temos aqui os nossos gets e sets, para o nome e para o e-mail também. Feito isso, aí a gente tem aqui, a função da amostragem de dados, com a string to string, retornando aqui o nome e o e-mail. Então vamos à classe principal aqui. Então aqui a gente começa setando aqui para a gente trabalhar com ponto, e não com vírgula, o scanner para pegar dados do teclado. E aqui a gente faz, o system out de quantos quartos serão alugados. Feito isso, a gente declara aqui uma variável n, sendo pega aqui no teclado, e faz a criação de um vetor, com os 10 quartos do hotel, Não são 10 aqui, pois são 10 quartos, com o nome de vect aqui, o nosso vetor. E claro, é um vetor da nossa classe de objetos, Então temos aqui o nome da nossa classe de objeto. Feito isso, a gente vem para o nosso laço for, que é para pegar os dados e inserir a classe dos objetos. Então temos aqui o aluguel, o nome, pega o nome aqui, com quebra-linha, porque string tem um probleminha, o e-mail, e o quarto aqui, com o nosso int quarto. E aqui está a questão, A gente tem que passar um vetor com a quantidade de quartos, na verdade, o índice do nosso vetor vai ser o quarto que a pessoa escolheu, Então, por isso que quarto está no índice do vetor. Então, a gente passa esse vetor referenciando aqui, a nossa classe e os seus objetos aqui com nome e e-mail. Então, para cada quarto, vai ter um nome e um e-mail. Feito isso, tem aqui o system out das informações. Então, se o nosso vetor for diferente de nulo, porque vai ter quartos que não vão estar ocupados, Então, se ele for diferente de nulo, a gente printa aqui, o nosso i, que vai ser por ordem de quarto, Então, o i vai crescendo, e nos dando aqui as informações. E aqui fecha nosso scanner. Então, vamos ver se está funcionando. Eu já copiei aqui, para ficar mais fácil, então só dou um Ctrl V e dou um Enter. Vamos verificar aqui as informações, o aluguel, Camaria, Green, 5, Marco Antônio, tal, tudo certinho. E tá lá, conforme aqui o nosso PDF. As informações com os quartos ocupados e em ordem de quarto, 1, 5 e 8. Então, essa foi a questão 1. Bom, gente, aqui na questão 2, pede pra gente fazer, aquelas operações com as matrizes, para saber qual número está à sua direita e à esquerda, cima e embaixo. Nessa questão, eu não fiz a utilização de classe, não senti necessidade, pois consegui pôr tudo na minha classe principal, as operaçõezinhas aqui. Então, vamos aqui. Aqui, como sempre, eu seto para trabalhar com ponto e não com vírgula, e o nosso scanner, para pegar dados do nosso teclado. E aqui temos a variável m e n, conforme o nosso PDF, e eu crio então a nossa matriz de inteiros com os índices m, e n. Então a linha m com a coluna n. E se chama mat. Então eu faço aqui um for encadeado, para percorrer a nossa matriz, conforme a gente já via em C, Então temos um i e um j, percorrendo, a cada linha, coluna, 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 linha, coluna, coluna, coluna. Então, vou digitando, linha por coluna e assim por diante. Pego então as informações com o meu scanner. E eu pego então um número, que queira saber quais os seus números ao lado. Então eu pego um certo x aqui
e faço de novo, né? A gente vai percorrer a nossa matriz de novo, procurando quais são os números à direita e à esquerda, acima e embaixo deste número aqui central que a gente pegou. Então, se a nossa matriz aqui, né, for igual ao x, né, então se tiver algum número, né, que atenda dentro da nossa matriz, a gente vai então dar a sua posição, certo? E agora a parte do left, right, up e down, né? Então, para cada termo aqui, eu fiz um sisteminha para ver se bate, né? Para ver se está certo e para ver se faz sentido. Pois, por exemplo, eu não posso pegar um número que esteja, por exemplo, aqui, ó. Eu não posso pegar o número 8 e pedir o seu número à direita, pois não tem, né? Ele é vazio, então tem que ter um certo cuidado aí. Então, foi isso que eu fiz aqui, um sisteminha que bloqueia isso, né? Então, se o meu J-1, né, que seria o meu left, então eu estou na coluna, -1, estou indo para a direita, se ele for maior que 0, né, então a gente printa, se não, não printa, né, porque é uma coluna 0, né, vazia. E assim, mesma coisa para o right, up e down, né, variando aqui se é 0 ou se é n, se é mais ou se é menos, né, conforme a lógica aí. E vou dando o meu system out aqui, mudando a posição, né? Porque se eu não mudar, não vai ter o nosso system out certo. Então, J mais 1 ou J menos 1 e assim por diante. Se é up ou down, right ou left. E aqui eu fecho o nosso scanner. Vamos ver se está certo. Bom, então vamos ao teste. Vamos rodar aqui. Eu já peguei os dados, né? Então só vou copiar e dar o Enter. E tá lá. Então temos o número 8, né? Conforme foi colocado aqui, que está na posição 0 e 1. Aí a sua direita, né? Opa, esquerda tem o 10, na direita o 15 e embaixo dele o 11. E o up? O up não tem, né? Porque se for ver, não tem nada em cima dele. Para o segundo 8, né? Que está na posição 1, né? Na linha 1 e na coluna 3, né? E à sua esquerda está o número 23, em cima dele o 12 e embaixo dele o 19, então vamos ver. Então tá lá, né? Tem o 8, então em cima dele o 12, o 23 e o 19. E em sua direita, né, no right, não tem porque é nulo, né? É 0. Então tá aí a questão 2. Aqui na questão 3, aqui eu faço a declaração, né, das variáveis globais da minha classe de objetos, né? Então aqui temos os nossos objetos em modo privado, né? Como sempre, então temos o ID, o nome e o partido. Temos a parte do construtor, né? Que temos aqui tanto para o nome, partido e o ID, né? Recebendo aqui o int do ID, o nome e o partido. E logo mais abaixo temos a parte dos gets e sets, né? Então temos tanto para o ID, para o nome e para o partido, com o seu get e o seu set. Aqui vemos, né, uma função que eu fiz ela para ver se tem, né, a repetição dos IDs, né, porque não pode pôr um ID repetido, né, que já foi colocado anteriormente. Então, temos aqui, né, public static, comparar ID, né, recebendo o int ID e uma lista, né, a lista dos candidatos que está sendo criada lá na classe principal. Feito isso, eu uso aqui um for each, né, passando aqui os dados para os nossos participantes aqui, questão 3, né, que é o nosso apelido, entre aspas, dessa lista aqui, e temos um if, né, então, se o getID da minha lista, né, então, se o getID do meu banco de dados for igual ao ID que eu coloquei lá, né, então se já tiver um aqui, ele for igual ao que eu estou digitando neste momento, ele vai nos retornar aqui 1, né? E se não, retorna 0. Feito isso aqui, temos a parte do override, né? Com string to string, né? Nos retornando aqui tanto o nome quanto o ID e o partido aqui, né? No string format. E essa aqui foi a classe de participantes. Bom, já aqui na nossa classe principal, temos aqui, como sempre, o set para poder usar ponto, né, ao invés de vírgula. Temos o nosso set do scanner. E aqui temos a criação, né, da nossa lista, que vai ser aí
trabalhada tanto nessa classe quanto na nossa classe dos objetos, né, dos nossos participantes. Então aqui, né, temos o list com o nome da nossa classe, o nome da nossa lista e aqui o formato, né, que é uma nova lista aí. Temos aqui algumas variáveis, né, que vão nos auxiliar mais para frente. E aqui, né, começa então com a pergunta de quantos funcionários a pessoa quer registrar, né? Então temos aqui a variável quantidade de candidatos, né, sendo pega aqui com o nosso scanner. E temos aqui a criação de vetores, né, para a contagem de candidatos para cada partido, né? Então cada partido tem um número de candidatos. Então temos aqui o nosso vect1, né? Temos o vetor de únicos, que é um vetor sem números iguais de partidos, né? Sem duplicidade, e o int aqui para fazer a contagem dos partidos. Feito isso, entramos aqui no laço for, né? Com o tamanho da quantidade de candidatos que a pessoa colocou. Temos aqui então a parte de coletar, né, dados dos integrantes. Então temos o ID, sendo que o ID não pode ter repetição, né? Então temos aqui o chamado da nossa função que está lá na nossa classe, né? Então aqui comparar ID, né, com os participantes aqui, passando o ID e os candidatos, né, que é a nossa lista, que é o nosso banco de dados até o momento. Então, enquanto essa variável aqui var, né, nos retornar 1, que conforme está aqui, então se for igual, retorna 1. Então se retornar 1, tem o ID repetido, né, então tente novamente. Então pega o ID de novo, joga para a função, verifica, se não tiver nada, sai do while e vem para cá. Então aqui a gente pega o nome, pega o partido, né, e aqui para pegar o partido, né, eu pego ele aqui, e nesse mesmo momento eu jogo o partido para um vetor, né, que é o nosso vetor original, com repetição de partidos, né, com duplicidade. E aqui então eu faço o chamado da função para tirar, né, a duplicidade desse vetor aqui. Então essa função aqui, vetor único certo, ela vai nos retornar um vetor, né, somente com os partidos, né, sem partidos duplicados. Então por isso aqui que é único o seu nome. Aqui temos a criação, né, da nossa referência para essa classe aqui, dos objetos. Então aqui tem o objeto dados. E a gente passa, né, para a nossa lista, né, com a função de add aqui, os dados, né, que foi pego aqui, tanto o ID, o nome e o partido, né, formando a nossa lista de dados. Feito isso aqui, a gente parte para a parte, né, da opção de impressão, né, se for 1 é por todos, se for 2 é só por partido. Então aqui eu crio a nossa variável opção. Então, enquanto opção, né, for diferente de 1 e diferente de 2, né, e aqui ela é iniciada com 0, então ela entra numa boa. A gente pega de novo então aqui, né, de novo não, né, a gente pega aqui o que a pessoa digitar e a gente faz os ifs aqui, né? Então se a nossa opção for 1, a gente faz o uso de um for each aqui, né, pegando os dados aqui da nossa lista e dando um system out, né, que é essa parte aqui do override. Feito isso, a gente sai do laço for e parte para o total de candidatos, né? Então temos um for encadeado com outro, né? Um sendo trabalhado com aquele vetor sem duplicidade e um outro for trabalhando com o vetor original. Então, se o meu vetor original tiver algum elemento do meu vetor único, né? Então se os partidos aqui, que são somente um, né? Então, o que isso quer dizer? Cada índice deste vetor aqui significa que é um partido. Então, se eles forem iguais, eu somo aqui neste outro vetor, né? Partido conta j, e sendo j porque ele tem que se basear, né, nesse vetor aqui que está sem as duplas. Então, conta mais um a cada partido igual. E tem que tomar um certo cuidado, né, pois pode ter partidos repetidos, né, e a gente não pode contar eles, né, porque, por exemplo, se tiver um cara que é do partido 15 e um outro cara que é do partido 15,
Só que sendo que a gente sabe que só tem um partido 15 e não dois, né? Então, tem essa lógicazinha aqui para tirar essa parte de erro. Feito isso, a gente vem para um outro laço for, que vai nos dar aqui o system out do total de candidatos por partida, né? Então aqui temos os únicos e a conta que deu, né, para cada índice, né, para cada partida. Feito isso aqui, temos o else, né, desse if aqui. Então se não for 1, é 2. E se não for 2, tem a outra parte aqui, mais embaixo. Então se for 2, eu crio de novo aqui, né, pois é uma variável local, a opção de partido. E aqui eu faço a utilização, né, daquelas minhas variáveis aux. Então se aux for diferente de 0, que no caso ela é iniciada com 1, ela entra aqui de boa, né? Então entra aqui, pega qual partido que queira ser impresso, né? E faço a utilização aqui de um for each e o if aqui, né? Verificando cada partida, né? Então se for igual, se o partido que a pessoa colocou tem no nosso banco de dados, eu incremento aqui a variável aux, né? Se não tiver nada, se nenhum partido tiver no nosso banco de dados, o aux vai ser zerado. Então, né, se aux for diferente de 0, então quer dizer que ele não entrou, então tem, né? Então é a opção certa. Entra aqui, aux 2 vai ser zerado, né, para não entrar novamente aqui, não ficar num loop infinito. Então temos o aux 2 como 0, e eu faço aqui novamente o uso do for each, né, com um segundo if aqui também, verificando, né, cada partida aí, se a opção que a pessoa colocou tem no nosso banco de dados. Se tiver, beleza, faz aqui o system out, né, do ID, do nome e do partido. Feito isso, então, aqui, né, no if, se não tiver nenhum, né, exemplo, se só tem partido do 15 e do 13 e a pessoa colocou 20, então não deu certo aqui. Entra neste else. A gente vai zerar todas as nossas variáveis para poder voltar no while e perguntar de novo para a pessoa. Feito isso, sai deste for e entra neste else, que é deste if aqui. Que significa o quê? Quer dizer que nessa primeira parte aqui, a pessoa já colocou a opção que não tem no banco de dados. Então, já de cara aqui, já deu erro. Então, o aux foi zerado. Então, entra neste else aqui e fala que o partido não foi encontrado. Tente novamente. Feito isso, temos a parte desse while aqui, para a gente ter o system out, né? Na verdade, aqui sai do while, né? Então, saindo do while, né? Feito toda essa parte aqui da verificação do partido, a gente faz então o system out seguindo aqui a mesma ideia para a opção 1, né? Então aqui temos a verificação dos partidos e a sua conta e o system out de cada candidato em cada partido. Aqui temos um else, que é deste if aqui. Então se não for 2, se for 3 ou 5, sei lá, a gente vai dar uma mensagem de erro aqui, que a opção dela foi inválida. Feito isso, a gente sai, né, e fecha o nosso scanner. E saindo aqui da nossa função aqui, a gente tem uma outra função, né, que eu criei para tirar, né, a duplicidade daquele vetor de partidos, né. Então aqui temos a criação, né, então public static, com uma função do tipo int de vetor, né, que se for só int, eu quero que ela nos retorne um vetor. Então se eu tirar aqui, vai dar erro lá embaixo. Então tem que ser com vetor. Então aqui vai receber o vetor original, né? E temos aqui a criação de um outro vetor únicos com o tamanho do original, a variável quantidade sendo inicializada com 0 e um for aqui, né, com trabalhando, né, com o range da função original. Então aqui eu faço o uso, né, de variáveis booleanas, né? Então aqui existe, né, vai ser inicializada como falsa. Então aqui temos um for, né, que vai ser percorrido, e faço um if, né? Então se tiver algum partido que seja igual, existe verdadeiro. E isso sai daqui. Se existe não for verdadeiro, então quer dizer que não tem
nada igual, né? Então tá tudo certo. Eu tenho que aumentar um índice aqui, né? E jogar o partido certo neste vetor único aqui. Feito isso, eu ajusto, né, o tamanho deste vetor com o tamanho de quantidade, né, para ficar certinho e não ter números nulos, né, dentro dele, né, espaços vazios. Então eu faço a utilização, né, de uma função dos vetores, né, que é o copy-off, pegando aqui o tamanho e jogando para o vetor únicos. E retorno o vetor sem duplas, né, sem duplicidade. Esse foi então o nosso código. Vamos ver se está funcionando. Eu vou pegar a ideia mais básica que tem para a gente ver. Não vai ser igual ao do PDF, mas já vai dar para ver o seu funcionamento. Vou pegar a ideia aqui, qualquer um, por Maria, partido 13, ID, qualquer um, Mário, partido 15. Vamos com a primeira opção de impressão, que é todos. Se eu colocar todos, vai dar todos, né? Conforme aqui. E o total de candidatos são 3. No partido 15 tem 2, conforme está aqui. E no partido 13 tem apenas 1, conforme está aqui também. Vamos ver para o caso do ID repetido. Então, quero pôr 3. Vamos pôr ID 47, com o nome Lucas, partido 15, e ID 47. Então, deu erro. Então, eu tenho que pôr um diferente. Vou pôr Maria, partido 13, um ID diferente, senão vai dar erro. Mário, partido 15. Vamos para a segunda opção, que é do 2 aqui. Ele vai perguntar qual é o partido. Eu vou pôr 18, vai dar erro. E eu tenho que informar de novo, então eu vou pôr 15 pra gente ver. E deu certo lá. No partido 15, a gente tem o candidato Lucas e o candidato Mário. E aqui temos a parte, né, da amostragem de dados, né? Então, no partido 15 tem 2 pessoas e no partido 13 tem 1 pessoa. Vamos ver agora para um último caso da opção de impressão errada. 3 funcionários. Vamos pôr Lucas, partido 15, qualquer ID, Maria, partido 13, qualquer ID, Mário, partido 15. Eu vou pôr 3, vai dar erro, eu tenho que pôr de novo, então eu vou pôr 1. Então tá lá a impressão aqui, conforme foi solicitado. Indo para um último caso, né, que é quando a opção de impressão tá errada, né? Então deixa eu pôr aqui os dados rapidinho para a gente fazer essa verificação. Aqui, Mário, partido 15. Eu vou pôr 3, vai dar o erro. E tente novamente, certo? Então eu tenho que pôr um outro dígito. Então eu vou pôr o 2, né? No caso, vou pôr 2. Informe o partido, né? Então já entrou, né, nessa parte aqui. E eu vou pôr 15 também. Então tá lá, aqui, né, Lucas e o Mário. E aqui, sendo correto, né, também, 2 no partido 15 e 1 no partido 13. Então, essa foi a nossa questão 3. Pessoal, aqui foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Meu muito obrigado a todos que viram até aqui. E até a próxima.